Um evento novo precisa de 1 ano e meio, até 2 anos para esse lançamento. Tem que ter uma pesquisa de mercado muito bem feita. Às vezes a gente julga o cliente, oferece o que é mais barato e tal, e ele não quer aquilo, ele quer ser despertado para algo melhor. Administrar expositor, administrar pessoas é um negócio extremamente complexo, que a gente tem que se pautar pelo resultado, mantendo a amizade, mas tem que se pautar pelo resultado. Se não trouxer resultado, a amizade vai acabar. Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com No Centro do Palco, podcast do Expo Center Norte, aqui toda sexta-feira, trazendo um novo convidado para você que gosta de assistir nosso conteúdo, que gosta de conhecer um pouco mais sobre os profissionais especialistas do setor de eventos. E hoje eu trouxe um grande amigo, um amigo que me acolheu quando eu entrei nesse setor. Ele está há muitos anos no setor de eventos, e se a gente fosse escrever um livro hoje sobre a história das feiras no Brasil, ele com certeza ia fazer parte de um dos capítulos. O Jorge Souza, da São Paulo Feiras e da Animal Health. Souza, seja muito bem-vindo ao podcast No Centro do Palco. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e acompanhar essa jornada longa e que trouxe muitos frutos e muita satisfação. Ah, que legal. Fiquei muito feliz de você ter aceito o convite. Foi um convite, assim, de bate-pronto, né, Souza? Te convidei para gravar num dia e você já estava aqui e falou, vamos aproveitar para contar essa sua história, uma história tão bonita, né? Quantos anos você está no mundo de feiras? Em 7 de agosto de 1974, eu fiz o primeiro contrato do Grupo Coromoda. Tá? Minha formação é contábil e eu fazia contratos ao longo dessa história. Nesse período eu tinha um grande cliente na área de distribuição. Com 22 anos eu participava como representante de uma grande empresa no Conselho de Revendedores da Massey Ferguson. Eu brincava que eu era o único jovem lá, porque os outros todos tinham mais na faixa de 60 anos. Ô Souza, mas você já discorreu assim, você foi muito rápido, calma. Eu vou querer saber com detalhes. São mais de 40 anos, né? Mais de 50. Mais de 50 anos no setor. Meu Deus, é muito tempo, né? É uma história muito bonita. Me fala aonde tudo começou. A gente quer saber, ou seja, dessa história linda, de mais de 50 anos, né, de história. Como que começou? O Souza foi estudar o quê? Você queria ser o quê quando você era criança, adolescente? Eu era estudante de ciências contábeis. Tá? Eu imaginava assim, sempre teve essa veia de pensar em negócios. Tá? Aquela história de comprador com 10 anos, comprador do armazém, indo até os fornecedores, comprando, trazendo esse material. Na época a gente tinha carroça com cavalos. Mas então a sua família, que é lá do sul, né? Eu já sei, não preciso nem te perguntar, você é do sul. De que cidade que você é? Encruzilhada do Sul. Encruzilhada do Sul. E aí você trabalhava no armazém da família? Armazém da família. Não, todos faziam alguma coisa. Todo mundo fazia alguma coisa. Então eu ia para a cidade fazer as compras para abastecer o armazém. Pequeno? Pequeno. Porque naquela época as crianças e os adolescentes com 6 ajudavam. Anos, a gente estava envolvido. Já atrás estava do envolvido. balcão. Olha. E aí foi aí que a sua veia de negócios começou. Foi acompanhando, né? Acompanhando, olhando o pai negociar. A gente atendia os fregueses no balcão e aprendendo cada vez mais com a circunstância de oferecer o melhor para o cliente. Às vezes a gente julga o cliente, oferece o que é mais barato e tal, e ele não quer aquilo, ele quer ser despertado para algo melhor. Eu quero vestir o melhor, eu quero comer o melhor, eu quero ter um carro. Todo mundo tem essa vontade de ascender. E é muito interessante porque nós somos uma família de 6 irmãos, 4 irmãos, 2 irmãs, e o mais velho vai fazer 82, o segundo fez 80, vai fazer 81, o outro 78, e eu estou fazendo 75 esse ano. As irmãs estão todos vivos, nós somos a única família na região que estamos inteira, como a gente diz.
Nossa, que história bonita, né? Mas aí você foi ser adolescente, você tinha algum sonho? Um sonho aonde você queria chegar? Ou não? Você foi fazer a faculdade porque esse foi o Não, aí, caminho? quando eu fui fazer a faculdade, já é uma outra etapa. Primeiro eu fui fazer o ginásio na cidade, né? Fiz 2 anos do ginásio, depois eu mudei para um colégio agrícola, questões de financeira, né? E depois eu vim para Porto Alegre trabalhar, estudar, completar o último ano de ginásio. E aí começa a história. Em 76 eu me formei em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativa São Judas Tadeu, e eu já trabalhava nesse período, porque em 1969 eu comecei a trabalhar com um escritório de contabilidade com um amigo. E aí eu me envolvi com isso. No Rio Grande do Sul, eu fazia criação de empresas, então cheguei a constituir mais de 1.000 empresas. Me tornei especialista em legalização de empresas de aviação agrícola e fui sócio da Cooperativa de Contabilidade e Auditoria do Rio Grande do Sul. Nossa, muito jovem. Onde eu fiz o primeiro trabalho de campo. Muito jovem, Souza. Você, então, jovem, já foi empreendedor também? Ou seja, isso também estava na veia? Tinha veia, né? Tinha essa veia de buscar empreender, pensar em negócios e tal. Quer dizer, aquela extensão do armazém como comprador, quando o vendedor de uma dos distribuidores visitava o meu pai, ele ficava 3, 4 dias lá, e ele fazia um trabalho que era assim, ele se instalava no galpão, fazia pergunta para os clientes do meu pai. Quando chegava na segunda-feira, que ele estava embora, ele fazia o pedido do meu pai, porque ele sabia que os clientes precisavam. Olha só. Então, é sempre muito rico aquela conversa. Ô Souza, e o que esse tempo lá atrás, né? Nessa experiência de trabalhar com a família, de trabalhar tão jovem, fazer as compras, ajudar seu pai, quais foram os valores principais que você trouxe para a sua vida dessa época? Eu acho que tem um ponto antes, né? O meu pai, a minha avó, a avó Nicota, ela estudou em colégio de freira, e ela foi muito bem preparada em colégio de freira. E a minha mãe vem de outra família, mais de gente mais de posse, coisa e tal. Então, a minha avó estabeleceu um sistema na casa, quando ela casa com meu avô. Ela queria fazer uma casa bonita para a família, para criar a família. Ela teve 10 filhos, uma faleceu, 9 filhos, e ela estabelecia tinha uma regra na semana para as filhas, cada uma tinha uma tarefa na semana. E na subida da escada, como ela era uma educadora, ela tinha um quadro negro, onde a filha que subisse a escada tinha que ler o bilhete que estava ali e escrever para outra. Mas eu acho que ela corrigia. Então, essa coisa da educação veio muito dela também. E a minha mãe, que queria muito educar os filhos, porque ela fez até o 4º ano primário. E o meu pai estudou até o 2º ano primário com a irmã. Não foi a escola. Então foi um orgulho muito grande para a família vocês chegarem aonde chegaram, né? Você e seus irmãos. A gente tem o mais velho foi secretário de desenvolvimento de entidades de desenvolvimento no Sul, foi secretário de município, foi fiscal de ICM. O outro entrou jovenzinho na Petrobras, no dia que tinham raspado a cabeça dele por ter entrado na faculdade de administração, e ficou nos últimos, até 2012, ele foi presidente da Petrobras no Paraguai. E aí ele voltou para o Sul e depois se retirou para cuidar da vida. Poxa, que interessante, né? E aí toda a família seguiu um caminho de empreendedorismo ou de ser executivo? Só eu. Só você que foi no empreendedorismo. Então vamos voltar aí, porque você estudou as ciências contábeis e até abriu um negócio. Não, eu antes de formar em ciências contábeis, eu tinha aberto uma empresa de contabilidade que era a Playmac. Correto. E aí, como que você evoluiu até chegar no mundo de feiras e eventos? Eu trabalhava com um primo do Francisco e ele passou a fazer parte da Coromoda com o Francisco e me chamou para fazer o contrato de constituição da empresa que eu fiz no dia 7 de agosto de 74. E voltamos aqui ao começo do nosso podcast. Aí sempre me interessei por fazer os projetos,
A gente começou no Hotel Nacional, Rio de Janeiro. O meu primeira ação sair da retaguarda, eu fui para o front para ajudar as pessoas a organizar a fila do elevador no Hotel Nacional. Nós chegamos a ocupar 17 andares dos apartamentos, o andar A, D, S, C, a boate, o lobby e o centro de convenções. Nossa, que... Então, eu lembro que o gerente do hotel, ele dizia assim, esse hotel não funciona com 60% de ocupação. Vocês com 130, esse hotel funciona, que é um reloginho. Uau! Mas eu tenho uma dúvida, porque a gente já vai começar a mesclar a sua história pessoal com a história das feiras no Brasil, né? A Coromoda nasceu aonde? Aonde foi a primeira Coromoda? Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ou seja, vocês eram lá do Sul, fazendo certo? Hotel Nacional. O Francisco, ele tinha empresa lá. Você foi trabalhar para ele? Ele fazia desfiles na FENAC. Tá. E ele propôs essa mudança do centro produtor para centro consumidor, tinha que chegar perto do consumidor. E aí não foi aceito, ele pegou uma passagem, foi para os Estados Unidos, viu como era feito lá e veio e lançou o evento no Rio de Janeiro. O primeiro evento ocupou 56 apartamentos do Hotel Nacional. Então mesmo vocês sendo lá do Sul, vocês identificaram que o mercado para começar esse negócio como feira, ou seja, nesse formato que o Francisco importou, né, lá dos Estados Unidos, era Rio de Janeiro. O evento, ele entendia que tinha que se aproximar do centro consumidor, porque era mais fácil um fabricante viajar para o Rio de Janeiro e atender clientes do Brasil inteiro lá no Rio de Janeiro do que levá-lo para Novo Hamburgo, onde não tinha hotel, não tinha infraestrutura, não tinha nada. E em que momento você deixou de ser esse responsável executivo pela contabilidade, contrato, e realmente passou a viver esse mundo de feiras e eventos? Onde foi essa mudança? Ou não teve? Foi muito natural? Como que isso aconteceu? Eu vivi a retaguarda. Em 1978, eu fui para a primeira feira no Rio de Janeiro. Aí eu comecei a conhecer o evento. Eu recebi aquilo que era do evento, mas eu não conhecia. Então, 78 foi o meu primeiro contato com aquela estrutura. Então, depois daquela primeira edição... Eu fui para fazer os pagamentos, fazer o financeiro. Você fazia o back-office. O back-office. E aí, dessa primeira edição, você não foi... Em 78 foi quando você foi para o Rio de Janeiro e começou a entrar em 78, na organização. Eu não conhecia, eu fiquei esperando as pessoas para pagar. Então, ninguém vinha receber. Fiquei 3 dias no hotel esperando. No ano seguinte, que foi 79, eu preparei todos os pagamentos. Quando chegou 7 da noite, que encerrou o evento, lá por 7 da noite, o evento terminava às 10 da noite, próximo às 7 horas da noite, eu passei a pagar todo mundo. E eu encerrei o dia com todo mundo pago, podendo no dia seguinte ir para a piscina, aproveitar. Aí veio a parte boa, né? Mas era assim, era uma coisa que a gente comprou os primeiros HT para saber que o elevador estava chegando, preparar quem estava para subir, porque são 6 mil pessoas no tubo. Sim, verdade. E o desafio de fazer um evento desse no hotel. Usando as camas. Isso, vocês faziam dentro... A gente quer muito saber sobre isso. Eu tenho certeza que todo mundo quer saber dessa história. De dia. Como que vocês faziam essa exposição do produto, do sapato nos apartamentos? Cada apartamento era de um expositor ou não? Cada apartamento, ou às vezes dividia com 2. Às vezes dividia. Mas era assim, os sapatos todos em cima da cama, tinha aquela mesa normal do hotel de atendimento, tirar pedido. Sim. Tá? E à noite recolhia aqueles produtos e daí o pessoal usava para dormir. Uau! Então o quarto ele era usado como um stand durante o dia e ele tinha função de hospedagem pós-evento. E às vezes, dependendo do apartamento, tinha aquelas camas que ficavam... as camas de hotel, né? Então eles tiravam, botavam no chão e dormiam 6 pessoas ali. Uau! E foi nesse modelo por quanto tempo? Esse modelo foi até 83. Quase 9 anos, né? Quase 10 anos. Em 84 a gente muda para o Rio Centro com o incômodo do Rock in Rio em cima de nós. Então a energia não funcionava. Um negócio super complicado, super complexo. 85 a gente fez no Rio de Janeiro
e em 86, em 85 mudamos para São Paulo e o evento passa a acontecer aqui em São Paulo, no AMB. E todo esse período, desses primeiros 10 anos, você sempre trabalhou no back-office? Sempre estive envolvido com o todo. Com tudo. Com todo, com todo. Depois eu avancei, aí eu comecei a visitar clientes, comecei a... Porque até hoje, né, Souza, a gente que conversa muito, né? A gente toma vários cafés, almoça, conversa muito sobre o setor. Para mim, você é um exemplo, porque mesmo passado todo esse tempo, né, de experiência e de história, você não tem vergonha de ir até um cliente, ao contrário, você sente prazer em ir até um cliente fazer uma venda. Então, chegou um momento que você fez essa transição entre o que era contabilidade, back-office, financeiro, e você foi para frente do cliente. Como que isso aconteceu? Como que você fez para fazer essa mudança? Eu acho assim, que a gente fez muitos... Meu primeira ação de venda que eu fiz foi para uma cliente do Rio de Janeiro, a Decor Acrila, a doutora Esnelda Abraão, para levá-la para expor na Coro Norte, na Bahia. Essa foi a primeira venda. Eu entrei, era um negócio super acanhado, com escadinha e tal. Tinha a mesa dela mais alta e a mesa do fornecedor embaixo ali. E eu convenci ela a fechar 50 metros para participar da feira. Tá? E ali foi o meu primeiro. Já fechei Coro Moda na sequência com ela. Ali foi um divisor de águas, do Souza, que era só do back-office, do Souza, que passou para o front. Ali foi a primeira venda solo. Que legal. E quando foi isso? Eu acho que isso foi 80 e pouco, não lembro. 80 e alguma coisa. A data, não lembro a data. A gente fez, assim, ó, quando a gente fez o segundo evento, caiu o helicóptero, o candidato a governador Gladstone de Andrade. E aí o evento, nos baianos ninguém foi à feira. Nossa. Foi uma coisa muito complicada com uma pessoa muito querida na Bahia. O helicóptero caiu no meio da feira. Meu Deus. E aí, o que fez? Não, aí foi a feira, aconteceu, mas... Meu Deus. Não tinha por que continuar. Era no Hotel Meridian. Uhum. A gente tinha... a Bruna Lombardi era a garota propaganda da Grandene. Nossa, meu Deus, quanta história, né? E aí você começou a fazer essa venda, né? Também da feira, também apoiar nessa área. Eu passei a dividir. Tá. Eu sempre fui operacional, né? Depois eu entrei na operação, mas eu passei a dividir. Eu tinha período que eu viajava uma semana visitando o cliente, ficava uma semana no escritório. Semana sim, semana não. E naquele momento, aonde ficou o escritório da Coro Moda? Era no Sul? Era no Rio? Não, era em São Paulo? O escritório mudou para São Paulo em 1985, 12 de outubro. A gente tinha um escritório de venda na Estela, tá? E depois a gente mudou para Oscar Freire, dia 12 de outubro de 85. Eu embalei todas as coisas operacionais do escritório, porque era assim, você tinha um planilhão de folha de almaço e com todos os clientes. Então, tocava o telefone do cliente, você marcava e depois fazia o telex mandando, ou uma carta confirmando que o cliente pedia. Nossa, velhos tempos, hein? Tempos do telex. Nessa feira quando a gente foi para o Rio de Janeiro, para o Rio Centro, em 84, nós estávamos em Porto Alegre, a casa em Porto Alegre, e eu, com uma estudante de Belas Artes, a gente mais ou menos fez um briefing dos estandes, e a gente fez um briefing e vendeu 250 estandes que a Veca Line que tinha que montar no Rio de Janeiro, que a Veca Line era do Ricardo Santos Neto. E gente, é impossível numa empresa só entregar 250 estandes. Meu Deus. Começa a faltar material, começa a faltar... Claro. E aí tem a gente não tinha, né? Faltava material porque os expositores não pediam, todos chegando na hora. Mas esse perrengue chique aí que vocês viveram lá atrás foi um aprendizado também, né? Para entender que não se coloca todos os estandes na mão de uma única montadora, né? Foi o primeiro aprendizado. Aí, 4 da tarde, eu fui caminhar na passarela do Rio Centro, porque eu chegava para os expositores, como é que tu pode me ajudar já? Invertendo, porque sobrava as cadeiras do outro e tal. E aí eu peguei um cachorro quente e uma cerveja
quando eu sentei naquelas salas do Rio Centro, tem aqueles mezaninos, e quando desceu o primeiro gole da cerveja, deu problema e eu acabei no pronto-socorro com 2 Valium na veia. Meu Deus, Souza! Então isso é que é perrengue mesmo. Como que foi isso? Estava sem comer, num estresse danado, né? Mas sempre foi assim. Eu vejo que o setor de feiras, eu ajudei muito o setor na educação dos profissionais. Aí nós vamos lá na frente contar um pouco dessa história. Mas pode falar, o que você achou que você, dentro desse seu aprendizado, trouxe para o dia de hoje para ensinar os nossos profissionais? Eu contribuí muito com as pessoas porque o fato de estar no pavilhão, isso era um exemplo. Ou seja, estar presente no pavilhão, estar presente, sendo gestor, sendo diretor, isso é muito importante porque isso traz o quê? Um valor para a equipe? Traz valorização. Sim. Eu lembro que eu, com o apoio aqui do Sérgio Pasqualin, eu fiz o primeiro quando caiu o stand da Volkswagen, o Salão do Automóvel, não lembro o ano, a gente decidiu fazer pelo Sindiprom. Eu sempre fui ligado às entidades, estou na construção da UBRAF, do Sindiprom, do Sindeventos e tal. E a gente resolveu fazer um seminário para os líderes de pavilhão. E aí a gente conseguiu espaço no AMB, conseguiu lugar para o Adolfo fazer o restaurante, e a gente recebeu 300 profissionais de montagem para passar um dia de bate-papo com gente dando treinamento e falando da importância. Trouxemos, pegando assim um carnaval no meio, a gente botou 300 pessoas na plateia. Então aquilo foi o grande motivação que mexeu com os profissionais. Você sempre gostou disso, né, Souza? Sempre gostei. Você sempre gostou, você sempre esteve na associação, propõe treinamento, melhoras, né? Depois a gente continuou fazendo isso nas salas do Holiday Inn, tá? Sempre, quando o Milton Logombardi estava lá, a gente teve sempre muito apoio. E depois a gente veio para o Center Norte com o apoio do Sérgio Pasqualin no Pavilhão Amarelo. Então, mas eu ainda tenho dúvidas. Como que vocês fizeram a mudança do Rio de Janeiro para cá? Porque primeiro vocês saíram de um hotel e de um formato onde os estandes eram efetivamente os apartamentos. Não, já estava no Hotel Nacional, já estava no Rio Centro. Não, então, vocês primeiro estavam nesse formato. Aí vocês mudaram para o Rio Centro, o que já é uma mudança bastante importante, complexa. Vocês passam de um hotel num formato mais simples e vão para o chão de pavilhão. Como as pessoas estavam habituadas ao hotel, elas não se preocuparam muito com a estrutura que elas precisavam ter e pensar na estrutura. Esse foi o grande... Era isso, porque antes era chegar, coloca o sapato em cima da cama e tá feito. Lá você já começou logo de cara com a questão, com o problema que você contou de colocar... problema de energia. É isso, colocar 250 stands em um montador, sem energia. Como que vocês fizeram aquilo acontecer? Foi uma loucura. E quanto tempo vocês ficaram lá no Rio Centro? 2 anos. 2 anos. E a partir desse segundo ano é que vocês decidiram vir para São Paulo? No segundo ano a gente teve que mexer na data da feira para poder sair um pouquinho fora do Rock in Rio. E aí nós fomos para o Rio de Janeiro para escolher apartamento para mudar para o Rio de Janeiro, para morar no Rio de Janeiro. Ah, eu lembro que você me contou essa história. E aí a gente, na vinda para São Paulo, ou no Rio de Janeiro, o Francisco recebeu um telefonema do João Dória convidando para vir para a AMB. Porque na época ele era presidente do AMB, da SP Tours, que não era SP Tours, era a AMB mesmo, não era? Não lembro, mas era SP Tours. No fundo era SP Tours. Sim. Aí a gente chegou em São Paulo e nos chamamos a London Publicidade, que fez o material com a lua aparecendo em São Paulo, e nós lançamos o evento, se não me engano, 10 ou 15 dias, a gente lançou o evento em São Paulo no Maxud. Então vocês não vieram para o pavilhão, essa mudança... O Maxud foi o lançamento. Foi o lançamento, no pavilhão do AMB. Aí você tinha uma série de dificuldades no pavilhão, aquela coisa de energia também, todas as coisas que... Porque à medida que a tecnologia foi entrando, o consumo de energia aumentou o ar-condicionado foi aumentando,
buscando conforto. E a gente chegou a ter no AMB um stand da Alpargatas com 2.400 metros. Nossa, enorme. Era um negócio gigantesco, né? Sim, enorme, enorme. E aí vocês, então, vieram para o AMB, fizeram um lançamento no Maksud, mas vieram para o AMB. Para o AMB. E aí ficaram lá muitos anos, né? Muitos anos. Ficaram muitos anos. E aí tem uma coisa ainda, que a gente tinha uma feira chamada pré-seleção, que é de componentes de matéria-prima, no Hilton, 4º e 5º andar do Hilton, mais 60 apartamentos. Uhum. E aí a gente traz esse evento para o centro de convenções do AMB, o Palácio Papudim. E aí foi quando vocês começaram a virar uma promotora de outras feiras? Quando que a Corumoda deixou de ser só Corumoda e passou a ser São Paulo Feiras como uma empresa de promoção de eventos? São Paulo Feiras foi uma etapa seguinte. Mas a gente fez feiras de calçado. Fez a Coro Norte, fez a Coro Minas. E uma coisa que era feita, o Francisco fazia, eles fizeram Corumoda no Chile, 2 edições, fizeram Corumoda no México. Eu não sabia disso. 2 edições, fizeram em Nova York 2 ou 3 edições, fez edição na Europa, fez edição em vários lugares e atendia também algumas coisas. Na Messe do Düsseldorf, a gente participava com o stand do Brasil. Verdade. A gente participou muito. Vocês tinham uma parceria muito próxima, né? E o trabalho que eles faziam era um trabalho de vender o sapato brasileiro no exterior. Ele estava sempre carregando, ele ia para a embaixada e ficava lá telefonando para os compradores e tal. Eles faziam um trabalho de avalesca brilhante, abrindo esse mercado brasileiro. Ô Souza, eu não sabia essa parte da história, eu acho que quem está assistindo a gente também quer saber. Eu só vou fazer aqui uma parte, porque a gente está ouvindo bastante barulho, porque a gente está tendo uma feira agora. Eu acho que os estandes que estão aqui próximo do nosso estúdio faz parte, eles estão vendendo bastante porque estão comemorando, né, Souza? Então, se você que está assistindo a gente ouvir aqui algum barulho, faz parte do nosso negócio, é pavilhão cheio, é evento acontecendo, e isso que é a parte boa. Mas vamos voltar aqui na história que eu não sabia. Primeiro, então, a Corumoda, ela teve edições no Norte, em Minas e aonde mais? Na Bahia. Na Bahia. E aí teve Chile. Organizado por vocês, ou seja, vocês levavam a estrutura ou contratavam parceiros locais? Não existia parceiro local, né? Não, então vocês tinham que levar e se organizar. Você tinha que levar recepções do Rio de Janeiro, quando a gente fez lá com a Francal, a FECAM, ficando no Ceará, era mais fácil levar de São Paulo do que contratar lá. A tapete, para carpetar a feira, a gente levou de São Paulo, porque era muito caro. Nossa! A gente fez, levando de São Paulo, que a gente tinha o carpete, pela metade do valor. E que ano que foi essa expansão? Porque então lá para 84, 85, vocês estavam crescendo para o Rio Centro. Quando que vocês expandiram para outros estados? Não, a partir de que a gente veio para São Paulo. Mas tem ainda coisa assim. Em 2008, a gente fez no Rio de Janeiro o Congresso Mundial de Cabeleireiros, com 1.200 cabeleireiros no Hotel Intercontinental, com o jantar no Morro da Urca. Olha, que legal! Depois, em 2009, a gente fez o Mundial de Hospitais, no INSO da Barra, e foi uma coisa assim interessante, porque a gente tinha 1.200 congressistas, donos de hospitais, e se montou um negócio na Cidade do Samba, um jantar na Cidade do Samba. Quando a gente chegou na Cidade do Samba, com quase 40 ônibus, faltou luz. Meu Deus, Souza! Depois de tomar a primeira caipirinha, faltou luz. E aí teve que vir batedores e trazer os clientes, os congressistas, para o INSO da Barra sem jantar. E não tinha estrutura no hotel. Aí teve que servir o café da manhã para todo mundo. Meu Deus, Souza, normalmente aqui no podcast a gente pergunta algum perrengue chique. Mas você já trouxe alguns aqui. Esse é mais um perrengue chique. Porque você... Esses são os mais chiques. Não é? Esses são chiques. Mas eu só quero entender ainda aquela expansão internacional da Corumoda, porque ainda... Não, isso começou logo no início. Ah, tá. Logo no início, ou seja... Eu acho que 76... Eu lembro que eu fui na feira de Paris, que nós tínhamos stand do Brasil, na Semana do Couro. A gente tinha stand do Brasil, tinha stand de couro e tinha stand das bolsas depois.
Agora, fazer a Coromoda no Chile, no México... Era em hotel. Em hotel também no mesmo formato. Mesmo. Ou seja, o Francisco já tinha uma visão bastante arrojada, com o seu apoio e junto na empresa também, vocês fizeram uma expansão num momento que não era comum, né? Ele e a Valesca eram os embaixadores do sapato brasileiro. Sim. É uma coisa que não é tão reconhecida como deveria ser, porque eles desbravaram, através do contato com as embaixadas, eles desbravaram o mercado e ajudaram nessa construção que o Brasil fez do calçado lá fora. Inclusive até, acho que vocês ajudaram a fundar uma associação importante que é a Bicalçados, não é verdade? Tudo isso, mas a gente ajudou, todas as entidades nasceram dentro da Coromoda. Ou seja, quando a gente está falando aqui da história que você faz parte, né, das feiras do Brasil e da Coromoda, que foi uma feira tão importante durante tantos anos para um setor, o papel do promotor de feiras e eventos nesse começo do mercado no Brasil era de apoiar os mercados, de gerar negócio para os produtos brasileiros. Porque isso é muito importante. Essa ação no exterior, a Coromoda bancava 50%. Ela ia lá, fazia o trabalho, carregava a malinha, mas ela bancava 50% do custo. Ou seja, fazendo investimento direto para o expositor poder mostrar o seu produto para o mundo. Mostrar o produto brasileiro. Quer dizer, isso era assim, era ir para a embaixada antes, eles iam, contratavam gente para fazer telefonema para os compradores para ir no stand do Brasil. Ô Souza, e equipe, assim? Era você, Francisco, a doutora Valesca? Eu não ia nessa parte. Essa parte internacional era eles que iam, mas era assim, tinha alguns contratados. E lá eles contratavam brasileiros que estavam no exterior para ajudar. Para poder conseguir fazer. E aí você depois... Sempre ia alguém da equipe, sempre tinha alguém da equipe envolvido. Sim. E aí você já contou aqui um pouco da expansão de mercados em 2008 e 2009. Quando que foi o caso da Heri, o caso da Hospitalar, que começaram com esses eventos? Como que foi essa mudança, então, para São Paulo Feiras, novos títulos, novos mercados? A gente começou também no Hotel Nacional a Feira dos Esportes, que foi o primeiro evento feito por nós, que era a Feira dos Esportes. Depois a gente comprou a Feninver, que era a feira de confecções, e fez vários eventos, sempre fazendo alguns eventos, buscando sempre fazer eventos novos e expandir. Em 92, a Valesca acompanhava muito, ela queria fazer uma coisa na área dela, né? Ela tinha assim, ela queria aplicar a expertise dela em feiras na área médica. E aí foi onde nasceu a Hospitalar. A empresa foi constituída em 92. Tá? A primeira feira foi em 94, na Bienal. Nós lançamos o evento no Maxud. Eu fui o primeiro vendedor da Hospitalar. É mesmo? Eu vendi os primeiros 10 contratos. Olha, que lindo, que legal. E eu lembro que tem uma história que eu sempre brinco, né? Eu imaginava assim, nós pegamos toda a Bienal, porque eu imaginava assim, se as grandes empresas estão num congresso com 9 metros ou 6 metros, disputando o médico entre o xixi e o cafezinho, nós temos que fazer um evento grande. E nós nascemos, o hospital nasceu maior que a Expo Saúde, nasceu já como o primeiro evento latino-americano. Ou seja, naquela época tinha a Expo Saúde, e aí vocês lançaram um congresso, correto? Nós lançamos uma feira. Vocês lançaram a feira. A Expo Saúde tinha no Palácio das Convenções, que eram uns 3.000 metros. E a gente lançou a feira, trouxeram os parceiros, né? Eles trabalharam os parceiros, veio o secretário da Organização Mundial da Saúde para o evento, e a gente no congresso não podia ter patrocínio de ninguém, porque ele estava vindo... Estava vindo o diretor da OMS. E eu lembro que, eu sempre brinco que eu fui fazer uma venda de couro moda no Malak, que era o antigo dono do Rainha, e eu saí de lá, sentei com o Maloli e fechei um contrato de 240 metros. E eu fui para a Casa Verde, na Tecnobio, para fechar um contrato para Hospitalar. E eu, quando eu olhei aqueles 3 pavilhões enormes da Tecnobio, digo, vou sair daqui com 50 metros, né? Eu saí de lá 3 da tarde, sem comer,
um contrato de 9 metros quadrados. Nossa. Aí depois teve a história um pouco, a dona Cristina da Kodak, eu fiz várias reuniões e tal, e aquelas reuniões, aí ela decidiu 80 metros, né? Quando abriu a feira, 3 da tarde, eu estava andando no corredor, ela me chamou, minha casa, seu Jorge. Seu Jorge, eu quero lhe agradecer, vocês entregaram tudo que foi prometido. Mas a gente tinha alugado o espaço todo, sobrou espaço, foi uma coisa bem... a gente mediu o mercado, mas não tinha ideia que as pessoas sair de tão poucos metros para uma ação maior foi um pouco mais complicado. E quando que a Hera entrou aí nesse grupo de novos eventos da São Paulo Feiras? No ano 2000. No ano 2000 a gente lançou a Spodrink com a Mestre Düsseldorf. Aí não era um mercado, a gente tinha uma informação que era um mercado grande, mas era um mercado, quando a gente pega pelo CNPJ a quantidade de indústrias, a gente tem algumas surpresas, vamos dizer. Tinha o Pitulinha. O Pitulinha tinha 50 fabricantes da marca. E aí você vai tendo as dificuldades. No final, como era uma sociedade com a Mestre Düsseldorf, a gente encerrou a operação e parou de fazer. E Souza, depois de tantos anos, né, de São Paulo Feiras e de tanta experiência, você também hoje está com a Animal Health, com um produto que você está desenvolvendo, né? Como que foi essa decisão de você entrar nesse produto? Então, a Animal Health foi para São Paulo Feiras, mas a Animal Health é uma startup. Então, o que a gente esperava da Animal Health era muito maior do que a possibilidade dela. E aí, quando a gente chegou lá em setembro, por aí, o Francisco não queria mais, porque não tinha trazido a maneira que foi vendido para ele, né? E eu acabei ficando credor de uma boa parte da Animal Health, e aí a gente fez o distrato e eu fiquei avaliando como é que se eu realizava o meu prejuízo ou se eu seguia em frente. E ele seguiu em frente com muita dificuldade, porque o evento de 2023 teve muito pouca visitação, pegou greve de ônibus, teve uma série de dificuldades, e aí nós tínhamos que recompor o evento. Sim. E a gente fez o evento, entregou em 2025, 18 a 20 de fevereiro, um evento de referência. Sim, estava muito bonito o evento, né? Uma visitação boa. Nas reuniões que a gente teve agora com a Nestlé Purina, para eles que estavam acompanhando os Estados Unidos, que era a primeira volta deles à feira, eles consideraram o evento, eles querem, como eles investem mais, como eles têm mais visibilidade. Que boa notícia. Então isso também é a Royal Canin, isso também esse grupo de empresas que são multinacionais, tem várias multinacionais se agregando ao projeto, e a gente quer transformar num evento de excelência. Que legal, Souza. Eu tenho certeza que com toda essa experiência é uma questão de tempo aí para você conseguir fazer crescer o evento. Agora, conta aqui para o pessoal que está assistindo a gente, o que é que você recomendaria hoje, com toda a sua experiência, para quem quer fazer um evento de sucesso, uma feira ou um evento de sucesso? Eu acho que tem que agir com muita cautela, porque não pode lançar um evento. Um evento novo precisa de 1 ano e meio até 2 anos para esse lançamento, porque tem que ter uma pesquisa de mercado muito bem feita. É importante se fazer a pesquisa para entender o interlocutor nosso, aquele que pode ser o nosso expositor, se realmente ele está disposto a investir. E um outro problema é que hoje, muito mais do que era lá no passado, você tem um problema de orçamento, porque eu lembro que a gente chegava num cliente e quem definia era o dono. Tá? Então, às vezes, de brincadeira no pavilhão, na renovação de contrato, ele botava a pasta nas minhas costas para assinar o contrato. Então, isso hoje tem... Hoje não é mais assim, hoje, né? Não é mais assim, tem um grupo de marketing que decide, aí existe outras facilidades de mídia, a pessoa, eu vou gastar aqui em vez de ir para a feira. Então,
nós temos que facilitar esse caminho para o expositor e oferecer alternativas, tá? Alternativas de marketing, alternativas de ação. Como é que nós estamos fazendo essa ação? Nós somos muito felizes porque nós contratamos uma empresa que foi a V4 e trouxe um resultado de conceito de divulgação muito importante para nós. Uhum. Então, o que eu vejo hoje? Os eventos que são eventos cometa, que aparecem de 4 em 4, aparecem uma vez por ano de 4 dias, eles vão sumir, porque eles precisam de uma sustentação de marketing. Vamos dizer, terminou o evento, começa durante 6, 7 meses, sustentação de marketing para venda. Tem que sustentar essa venda. Quando ele sustenta essa venda, ele tá publicizando o expositor que entrou. Você tem que valorizar o expositor. Agora, como que é essa sustentação de venda, né? Porque o que você está falando para a gente aqui, para quem está assistindo também, é que não adianta somente entregar a própria feira nos 3 ou 4 dias que ela acontece. Você precisa continuar esse relacionamento. Fazer mídia no último mês. A mídia tem que ser permanente, porque a mídia social, você está ou você não está. Agora, quem tem que fazer, Souza? Isso é uma responsabilidade só do promotor? Isso é uma responsabilidade promotor-expositor ou expositor? Como que você acha que a gente resolve essa equação? Eu vejo assim, nós, na Coromoda, quando a gente fazia o material, mesmo o material impresso, a gente era referência desse material. Verdade, e nós temos que ser referência no digital. Porque o expositor, olha o que nós estamos fazendo, ele como é que ele fez um copia e cola daquilo que está acontecendo, ele bota a marca dele, ele tem que ser motivado a isso. Porque a dificuldade também da pessoa criar coisas, tem coisas que são genéricas, né? E ele tem que aproveitar isso, a gente precisa colocar isso para ele. E sempre que possível, colocar o expositor na linha de frente. Mostrar o expositor, nós não precisamos aparecer. Quem precisa aparecer é o expositor. Sempre a gente aparece mostrando o expositor. Sempre a gente aparece mostrando um produto. Sempre a gente aparece mostrando alguma coisa. Que nem todas as empresas entendem isso. A dificuldade ainda é nisso, porque o que acontece? Eu tenho uma prima que faz mídias sociais. Eu contrato a minha prima para fazer. Não, isso é um trabalho profissional. Isso ajuda a vender. Isso tem que ser medido. Tem métricas. Eu aprendi muito nesse processo da Animal Health, porque trabalhando com gente muito competente, tinha 7 profissionais nos assessorando. Então, você via assim, errou aqui, cometeu um erro, pula e já vai para frente, já vai fazendo novo e vai rodando. A startup te permite ser mais leve nesse sentido, Ela né, tem que ser mais leve. Porque senão você não consegue fazer o produto iniciar, rodar, né? Então você tem que ter essa leveza. Mas tem grandes empresas, grandes promotoras, que elas têm as equipes separadas, e essas equipes trabalham o produto o ano inteiro. Ela tem um projeto mas isso não pode ser na decisão do Jorge Souza, do Francisco, ou de quem, do Abdala, ou de quem. Tem que ser uma decisão do time. As coisas funcionam. Não existe... Você olha assim, um médico, às vezes ele tem que ter uma secretária e ele tem que ter uma enfermeira que acompanhe, principalmente quando está atendendo senhoras, né? Que exige um grau de atendimento. E ninguém faz nada sozinho, não existe. Verdade. E por não falar que ninguém faz nada sozinho, você falou que do Abdala, ele já esteve aqui nessa cadeira, foi muito legal a conversa com ele. Vocês fizeram uma parceria lá no passado, né, entre Coromoda e Francal, na qual vocês estabeleceram que uma feira tratava a coleção de outono e inverno e a outra de primavera e verão. Como que foi isso? Isso me veio agora e eu até fiquei com curiosidade. Como vocês se organizaram dessa forma? Na realidade, a gente fez a Coromoda e fez 2 Coromodas no ano de 75. Fez uma em fevereiro e outra em julho. E a de julho foi bombástica. Tá? Foi um negócio... Isso assustou um pouco as feiras do centro produtor. Tá? Então houve alguns perrengues no meio do caminho. E aí estabeleceu que ficavam num semestre e outro. Tinha 2, tinha a FENAC no sul, a Francal, São Paulo, e a Coromoda ficou em janeiro, só em janeiro. E aí vocês se organizaram conversando?
Isso é normal do o mercado. negócio. Cada um O mercado cada um cuida do seu negócio. Foi se organizando. E você, então, teve essa veia vendedor, que você começou lá na contabilidade, no back-office, operações, e teve essa veia vendedor. Para deixar uma dica aqui para quem está assistindo a gente, qual é o segredo para vender um stand grande? Qual é o segredo para vender o melhor stand? Não, você tem que ser um vendedor de negócio. Porque existe uma coisa assim, Cláudia, que nós estamos hoje vivendo uma diferença. Existem homens do negócio e existem homens de negócios. O homem de negócios, ele se oferecer R$1.000 a mais, ele muda de time. E um homem do negócio, ele está na veia dele, está no sangue dele, assim, tem amor àquilo que ele está envolvido. Então é diferente, existe uma diferença. Hoje eu acredito que a gente tem poucos homens do negócio. A gente tem mais homens de negócio que trocam de cadeira e vão em frente atrás do prêmio, atrás do resultado. Legal, Souza. E agora eu queria saber, você já contou uns perrengues chiques aqui pra gente. Uma história engraçada, algo que você lembra que você viveu aí nesses anos, que você possa contar pra gente. Eu acho que administrar expositor, administrar pessoas é um negócio extremamente complexo, né? E eu tenho um lema comigo, quando a gente vai chamar alguém para dar uma bronca mesmo no pavilhão, né? A gente primeiro pergunta se ele tomou café, oferece um sanduíche. Depois que ele comeu, a gente conversa. A gente não conversa com pessoa que esteja com fome. Ah, é? Porque uma pessoa que está com fome, você imagina uma pessoa que saiu de casa, não deixou comida para a família, e chega no pavilhão e vem um cara chamar ele, dá uma chamada nele. Tá certo? Com ele. Ou seja, você tem que... Você tem que humanizar a operação. Isso, dar condições para a operação. E aí, Cláudia, existe uma coisa importante. Eu tenho esse defeito de colocar a amizade antes do resultado. E eu acho que a gente tem que se pautar pelo resultado, mantendo a amizade, mas tem que se pautar pelo resultado, porque se não trouxer resultado, a amizade vai acabar. Tá certo. Tá certo, é isso aí. Bom, Souza, o papo tá muito legal, mas a gente tem um momento aqui que a gente vai pro nosso ping-pong. Então, antes da gente começar o ping-pong, eu preciso te perguntar algo que ninguém sabe sobre você. Uma curiosidade sobre você que você podia contar aqui para quem está assistindo a gente. Não, eu acho que a curiosidade foi essa história da formação em ciências contábeis, a formação da cooperativa. Sempre tive à frente ou na retaguarda da criação das entidades. Hoje eu continuo lá no Sindiprom. Ao BRAF eu estou no conselho dos ex-presidentes, né, que é a Conforto. Continuo na CNS, na FESERV como conselho fiscal e na CNS como diretor da área de eventos. Meu Deus, Souza, que horas que você consegue vender Animal Health? Não, mas isso não é. Isso é só a imagem. Tá? É só um trabalho da imagem. Mas você gosta, né, de estar ativo, de contribuir. Não, né, acho que tem sido bom. De participar. Se a gente olhar uma coisa, que se pensar assim, qual foi a contribuição do Souza nos pavilhões? Aqui no Center Norte eu participei ativamente das discussões. Verdade. A IMB eu participei ativamente de manter o IMB funcionando. Como a gente fazia, terminada uma corumada no sábado, a turma terminou a sexta no sábado, a gente fazia um churrasco para o operacional do IMB lá na área da elétrica, na área da... Que legal! Onde tinha a quadra. Sim. A gente fazia um churrasco para todos eles, jogava futebol e tal. Então eu conhecia, o que me facilitou no IMB sempre foi essa história de conhecer toda a estrutura de base. Então eu não precisava pedir implorar, as pessoas entendiam, contribuíam, ajudavam, estavam dispostas a ajudar. Eram outras épocas, né? E assim, coisas que a gente fez um acordo lá com o Rafael para fazer a fundação do Pavilhão Oeste, e eu estava fora. Quando eu voltei,
Quando eu voltei, tinha um buraco em que descia um homem numa pá de uma reta escavadeira. Lá embaixo parecia a história do King Kong, né? Meu Deus. E aí eu disse, deixa as bombas, não mexe nada. E a gente fez a feira em cima da água. É mesmo? Como? Montamos estandes, a água estava correndo embaixo, a gente montou os estandes. Uau! Aquilo aí foi... Isso que ano era, mais ou menos? Eu não lembro, foi quando fez fez o Oeste. A ampliação do Oeste. Eu acho que 88, 80, não sei, por aí. Por aí. Não, acho que foi nos anos 90. E como que foi essa história aí? Eu sei que a gente tem que ir para o ping-pong, mas como é que foi essa história de que vocês solicitaram e apoiaram e viabilizaram junto com o Rafael a construção do Oeste? Isso é muito legal, né? Vocês me contaram, você e o Francisco me contaram ele fez o aqui Oeste, nos bastidores, mas conta para quem está assistindo. Ele fez o Oeste, depois nós tínhamos ampliação do Oeste. E aí a gente combinou com o Milton como é que a gente faria, e nós faríamos uma doação para o Anhembi da obra. E a gente teve a sorte de pegar um cancelamento de uma cobertura de uma fábrica, e a gente conseguiu fazer a ampliação de 6 mil metros em 40 dias. Uau! Então aquilo foi... 6 mil metros em 40 dias. 40 dias... Nem com a tecnologia hoje acho que a gente faria isso. Em 40 dias estava acontecendo, acho que era o Salão do Automóvel dentro... Uau! Não, foi logo depois do Salão do Automóvel. Em 40 dias estava acontecendo. Tá? E foi assim, a gente fez por um custo muito, muito baixo, porque se orçasse pela tabela, que estava 27 milhões, a gente fez por 9.527. Meu Deus. Então foi assim, a 8 mãos, né? Várias mãos. Várias mãos. Mas... Então esse Oeste tem uma mão sua lá, né, Souza? Eu era o cara que fazia o meio de campo do relacionamento. Então, como o Rafael exigia uma resistência com o Rafael, eu dizia para ele, vai para a reunião e diz que eu dei a ideia. E aí tem uma outra história que poucos sabem dessa história. O Décio, que era sócio do Rafael no Imigrante, queria muito, ficava incomodado, falava, não, tem que achar uma solução. Aí veio o arquiteto que construiu, que desenhou o pavilhão de Milão. Veio visitar o Armando, e aí o Armando me ligou, está aqui o arquiteto que fez o desenho da Feira de Milão, e ele quer fazer uma mancha do Imigrante para nós. Faz. Me autoriza? Eu era o presidente do conselho. Autorizo, faz. Sim. Aí ele fez essa mancha, deu um monte de encrenca do Tachordão, do pessoal lá no Braf e tal, e o Armando entregou essa mancha do desenho. A gente tinha um pavilhão de 12 metros de altura no centro, que era a máquina, entregou na mão do Castelo Branco e ele levou para o Geraldo Alckmin. Eu esqueci de contar aqui na minha expo. Olha! E aí o Geraldo Alckmin chamou o Luciano de Almeida e mandou ver como é que viabilizava aquilo, que tinha que tirar as secretarias de lá e tal. Começaram a tocar, e aí foi o que surgiu a licitação que a AGL ganhou. Uau! Mas isso surgiu da minha autorização numa mesa da UBRAF. Uau, gente, quanta história, Souza. Eu acho que teria que ter mais uns 2 podcasts para dar conta de mais história. Não, é que são coisas interessantes. Claro, claro, muito interessantes. Aí a gente depois vai marcar uma continuação, hein? Mais para frente. Fica aqui a promessa. Mas como o nosso tempo já chegou aqui no limite, a gente vai para o nosso ping-pong. Eu vou te perguntar e aí você me responde com uma pergunta, uma frase, enfim, tá bom? E eu já vou começar com polêmica. Polêmica. Souza. Eu sei que sua origem é do campo, não é? Com a sua família, trabalhou lá. Mantém até hoje, gosta muito. E eu sei que você adora praia. Então a minha pergunta do ping-pong é: praia ou campo? Praia. Olha só, o Souza escolhendo a praia. Mais uma polêmica. Lá no sul, chimarrão, mate, eu não sei aí na sua região como é que chama. Chimarrão, mate ou café? Hoje eu tô mais no café. Hoje você tá mais no café. Mais paulista. Tá bom, tá bom. Uma frase ou um pensamento que te guia. Você chegou lá porque ninguém te disse que era impossível, ou te desafiou que era impossível.
Muito bom. Você gosta muito de escrever, né, Souza? Isso daqui eu é que vou contar para todo mundo, que você gosta muito de escrever. Você é um escritor, assim, de mão Hoje eu estou parado. cheia. Tá parado, mas você escreve tudo, né? Poesia, livro, biografia, enfim, histórias, né? Você escreve muito. Mas, então, já que você é uma pessoa que tem muitos adjetivos, né? Qual é um adjetivo que te define? E olha que você é escritor, hein, Souza? Pode ser só um, não precisa ser 10. Isso é difícil, viu? Se você achar vários, não tem Isso é problema. difícil. Mas eu acho que é acreditar no ser humano. Muito bom. Humanidade, acreditar no ser humano. E o que você acha que é a característica mais importante em uma pessoa? Sinceridade. Muito bom. Qual é a trilha sonora da sua vida? Tô te pegando aí, hein, Souza? Essa aí nem... Que tipo de música você gosta de ouvir? Ah, eu gosto muito de jazz e blues. Jazz e blues. E aí tem a história que está em casa, né? Verdade. Você tem uma cantora em casa, né? Isso. Um hobby. O hobby, eu gosto de churrasco, gosto de caminhar na praia. Muito bom. Um ídolo que você teve na sua vida ou uma referência? Meu pai. O que é família para você? Família é a base de uma sociedade. Muito bom. Você ainda tem um sonho, ou um sonho parece um pouco distante, né? Um desejo ainda que você queira realizar? A gente sempre quer realizar coisas, né? Mas essa conviver com a família de uma maneira mais dedicada. Isso que você já convive bastante, hein, Souza? Não é tanto, não. Não é tanto quanto você gostaria. Bom, vamos lá, estamos chegando aqui no final. Uma viagem inesquecível. Olha, não foram muitas, não. Mas não, as viagens para a América sempre foram muito gostosas. As viagens para a feira de calçado foram gostosas. E as viagens que a gente fez uma viagem de navio com os filhos, partindo de Cuba, e fomos para a costa, ficamos 15 dias, foi espetacular. Nossa, deve ter sido bonito mesmo, né? Um evento para visitar, para ter referência. Eu acho que os grandes eventos tem o APAS, tem um hospitalar, são os grandes eventos de referência incontestável hoje. Muito legal. E agora a gente vai fazer uma pergunta, eu vou te fazer uma pergunta, que aqui o Paulo ou eu fazemos para todos os nossos convidados. Então, se a gente tivesse a possibilidade de te transportar lá atrás, quando você tinha 10 anos, estava trabalhando lá com a sua família, com o seu pai, jovem, o jovem Jorge, na verdade, né? Que ia lá comprar os mantimentos para venda, para o armazém, para o negócio da família. E você tivesse essa possibilidade de chegar nele e falar para ele algo, uma dica, para o jovem Jorge Souza. O que é que você falaria? Não se afaste dos seus princípios. Ou seja, valeu a pena, né, Souza? Valeu a pena. Ah, que bom, que legal.
Souza, estamos chegando ao final do nosso podcast. Só tenho a te agradecer aqui pelo tempo, primeiro pela amizade, né? De verdade, você me recebeu assim muito bem no mercado. Esse ano eu vou fazer 10 anos aqui no Expo Center Norte e você foi uma dessas pessoas que me acolheu, né? Clientes que a gente sempre teve um prazer de tomar um café, de conversar, de trocar ideias. Não foram só negócios, foram bate-papos. Verdade, muitos bate-papos, né? Sobre a vida, sobre o Expo, sobre as feiras. Você me ensinou muita coisa, continua me ensinando e eu só tenho a agradecer. Então, pela amizade e por você ter aceito estar aqui hoje e contar um pouco da sua história, que se mistura com a história das feiras dos eventos aqui, das feiras e eventos do Brasil. Então, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de contar um pouquinho da minha história. Eu até coloquei um pouco dessa história para os meus filhos, estou escrevendo lá para eles, tem uns anos que eu não lembro das coisas, que eu descobri que eles não sabiam tudo isso que aconteceu na minha vida, todo um trabalho de desenvolvimento que teve, que fez eles se tornarem médicos, se tornarem tecnologias, se tornarem o que eles são hoje. Que legal, que orgulho. Parabéns, Souza, pela carreira e pela família, pela bela família que você construiu. Obrigado. Nada. E para você que acompanhou a gente aqui até o final, tenho certeza que ouviu várias histórias que dá para escrever um livro. E tenho certeza que quando o Souza voltar aqui, vão ter mais histórias ainda para completar tudo que a gente acabou aqui de conhecer sobre feiras e eventos no Brasil. Obrigada mais uma vez pela audiência, por estar aqui conosco. Espero vocês na próxima sexta-feira. Não esquece de se inscrever e de indicar a gente para os amigos. Até mais!